Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 30. E antes de começarmos esse capítulo, eu quero te dizer, se esse canal tem abençoado a tua vida, aproveita, já curte antes de você começar a ouvir, porque depois a gente acaba esquecendo. E também compartilha com outras pessoas, abençoa outras pessoas se essas mensagens têm te abençoado, tá? Então vamos lá. Aqui Isaías começa dizendo que o que o Senhor vai falar ao povo de Judá, porque eles estão fazendo planos que não estão consultando o Senhor. E eles estão fazendo um pacto, uma aliança com o Egito. Então ele diz: ai dos filhos teimosos e rebeldes. O que é um filho teimoso e rebelde? É um filho que não ouve o que o pai fala, não segue o que o pai fala. Pelo contrário, faz o que o pai não gostaria que fizesse. E aqui ele diz que executam planos que não são meus, celebram pactos e alianças sem minha aprovação. E tudo o que fazem é ajuntar o quê? Pecado sobre pecado. Então ele está advertindo que os planos do povo não estão mais o que? Sendo consultados. E apesar de Isaías fazer parte ali, além de ser profeta, ele também fazia parte da vida palaciana e não também consultaram ele, porque sabia que ele seria contra, ele viria com a palavra de Deus advertindo isso. Veja, o Egito é uma terra onde eles foram escravizados, eles saíram de lá e agora eles querem fazer um pacto com o Egito para se proteger da Assíria. Ali a terra de Canaã, ela fica muito num corredor comercial e conquistando ali também Israel, ficaria um corredor livre para chegar até o Egito. Então eles pediram ajuda do Egito para poderem o quê? Se proteger. Então falaram, o Egito vai nos ajudar, porque se eles conquistarem a nós, é um passo a mais para conquistar o Egito. Só que o Egito, eles estavam vivendo num momento também de muita falta de recursos. Eles tinham sido atacados recentemente, era uma nação que não tinha recursos bélicos também, que naquela época os cavalos, essas coisas eram os maiores recursos bélicos que eles tinham. Então, eles estão buscando aliança, além de não buscar o Senhor, estão buscando aliança numa nação que escravizou eles, numa nação que também está sem condições nenhuma. Então, fala assim, olha, que executam planos que não são meus e celebram pactos e alianças sem a minha aprovação. E que nós possamos pensar, né, na nossa vida particular. Como têm sido os nossos planos? Nós temos apresentados a Deus? Nós temos apresentado a Deus todas as áreas da nossa vida e consultado a Deus, mostrando a Deus o que vai no nosso coração e ouvindo o que Deus tem a falar sobre os nossos planos. Então, isso vai tanto para a parte macro quanto para a parte micro daquilo que está no nosso coração. E aí vai dizer o versículo 2, que partem para descer ao Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. O Egito, gente, é uma terra de muito sol, quase não existe sombra. Ali é o lugar, o Egito, o deserto do Saara que fica no Egito, é o lugar que chove menos no mundo. E nessa época o Egito era fraco, incapaz de prestar ajuda efetiva contra principalmente a nação, o Império Assírico. Pois há pouco tempo atrás o Egito havia sido invadido pelos exércitos de Estar-Adom, tá? E ainda o povo de Israel foi para lá pedir ajuda. E agora o povo vai ser envergonhado por conta disso. O versículo 3 diz assim: mas o socorro do faraó se vos tornará em humilhação, e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e ultraje. Quer dizer, vocês vão fazer todo esse esforço e sim, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser mais humilhados ainda. E quando o rei Senaqueribe da Síria ficou sabendo que Judá foi pedir auxílio deles, humilhou mais ainda eles. Falou, gente, para quem eles vão pedir auxílio? Sabe? Então eles ficaram envergonhados e humilhados. E com efeito, lá
Outros príncipes e líderes que estiveram em Zoan e os seus embaixadores vão chegar até Ranes, porque era o caminho que eles iam fazer. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem qualquer vantagem, mas apenas desmoralização e opróbrio. Quer dizer, vocês vão procurar ajuda, além de não consultar o Senhor, vocês vão buscar ajuda naquele que vai lhe causar humilhação, vergonha, opróbrio, que não desmoralização. Tá? E não tem nenhuma vantagem. Então, quantas vezes a gente também não consulta o Senhor e nossos planos, a gente também vai nos aliar com pessoas que vão nos causar tudo isso, principalmente quando se faz panelinha, quando se faz fofoca, quando se faz murmuração. E o versículo 6 e 7 vai falar do perigo que eles vão passar para chegar até o Egito, porque eles teriam que ir pelo deserto do Negueb. Então, ali, além de ter um terreno hostil, tinha o quê? Tinha muitos leões famintos, leão rugidor, havia víboras e serpentes velozes, e eles estavam transportando grande riqueza, porque eles não iam pedir auxílio do Egito, então eles estavam levando camelos, estavam levando jumentos com os presentes que eles iam dar ao Egito. E aqui até a Bíblia coloca o Egito como um monstro arrogante e preguiçoso. E na hora que precisou de ajuda, além do Egito ser realmente uma nação fraca, ele não ajudou como deveria. A partir do versículo 8, a gente vê Deus falando para o próprio profeta para ele escrever tudo sobre tábua e gravá-las. Então eles pegavam as tábuas e muitas vezes até argila, e eles, quando ela estava úmida ainda, e escrevia, e depois esperava secar e ficava ali gravado. Para quê? Para que servisse de testemunho eterno. Então, essa palavra que nós lemos hoje, ela tem uma história, um tempo, mas ela tem um objetivo eterno. Ela tem um testemunho eterno. Por isso que é uma advertência também, Deus fazendo a nós. Porque Ele sabe das nossas inclinações. Quando o pecado entrou, colocou N inclinações em nós. Inclinação para a gula, inclinação para a bebida, inclinação para a preguiça. Então, todas essas inclinações, a gente tem que estar sempre na presença do Senhor para poder vencê-las. Todos nós temos as nossas lutas, cada um numa área, um mais, um outro. Agora, o que muitas vezes acontece é que na área que eu não tenho luta, é fácil julgar o outro que tem naquela área um déficit e precisa estar lutando. Mas eu vou ter em outra, né? Então, muitas vezes a gente critica muitas vezes pessoas que fumam e as pessoas que são viciadas em doce ou comidas frituras ou carboidratos. Então, são todas o que? Paixões que nós temos e que nós temos ali que trabalhar, não é fácil, mas nós vamos trabalhando aos poucos e vamos colocando outras coisas no lugar. Coisas saudáveis. Mesma coisa um copo que está com uma água suja. Conforme eu vou jogando uma água limpa, a água suja vai o quê? Saindo. Então, a nossa vida é assim também. Então, essa palavra o Senhor mandou escrever para ser testemunho eterno, porque Ele diz que este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir as leis e conselhos de Yahvé. Então, imagine você que é pai ou mãe. O seu filho recusa ouvir você. O seu filho não atenta nada para o que você fala. Inclusive, ele é contra. E é como se ele falasse assim, olha, observa o que eu vou falar agora no versículo 10 e 11. Então, é como se os filhos rebeldes, e que se nós assim o tivermos, ele está falando assim, não tenhais mais visão, não venha me dar mais conselho, eu não quero mais saber dessa palavra que você revela de juízo, o que é certo fazer, tá? Fala coisas agradáveis ao meu ouvido. Então eles queriam que o profeta Isaías falasse coisas agradáveis, que não viesse falando sobre juízo, eles estavam fartos de ouvir isso. E aí diz assim, ó, afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda da verdade. E ele está dizendo, olha, fazei desaparecer da nossa presença o Santo de Israel. O que eles estão querendo dizer aqui? Olha, que desapareça essa palavra que você traz de Deus,
Então eles estavam realmente nessa rebeldia, não querendo mais ouvir aquilo que Deus trazia para eles. A partir do versículo 2, aí o Senhor responde, dizendo assim: olha, visto que vocês rejeitaste a palavra e puseste a confiança de vocês na fraude, fizeram alianças com os povos que não eram para fazer, fizeram aliança com o Egito, esses caminhos tortuosos em qual vocês se apoiam para viver. Esse comportamento é um comportamento perverso. E é isso daí que vocês estão fazendo, povo de Israel, de Judá. É como uma brecha que forma num muro bem alto, uma saliência, que parece que não é nada aquela brecha no muro. Mas quando menos se espera, esse muro vai o quê? Desmoronar. Quando menos se espera, pum, aquela pequena rachadura se transformou o quê? No desmoronamento daquele muro, né? E é como se também vai acontecer o quê? O vaso, ele vai ser quebrado. E esse vaso quebrado, ele vai ficar tão esmigalhado, tão em pedacinhos, que mesmo as mulheres vindo procurar, assim, um caco, porque antigamente a gente não tinha todas essas ferramentas que nós temos hoje. Então pegava o caco dos vasos para o que? Ajudar a pegar água de uma cisterna, para também ajudar a arrumar uma lareira. Mas os cacos vão estar tão esmiuçados que não vai servir nem para isso, né? Aí o versículo 15 vai dizer: com efeito, diz o soberano, o Santo de Israel, no arrependimento, na conversão. Conversão é metanoia, é mudança de mente, é transformai-vos pela renovação da vossa mente, para nós aprendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nessa conversão, é na paz e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Então, onde está a nossa salvação? No arrependimento, na conversão. Na paz ela é produzida o quê? Pela fé da nossa salvação. No poder, contudo, ou melhor, na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Amados e amadas, quanto mais paciência e tranquilidade tivermos, nós teremos mais poder. O que isso significa? Que eu estou vivendo por fé e não pelas coisas palpáveis. Eu estou substantificando pela fé aquilo que é impossível aos meus olhos. Então eu estou vivendo nessa tranquilidade porque eu deposito a minha fé no Senhor. E aí eu tenho paciência também para esperar. E isso é um poder para nós, é um poder. E dentro desse poder rege a paz. A paz. Hoje nós temos, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos, porque falta o quê? Paz, falta segurança, falta tranquilidade, falta sensação de proteção, sensação de certeza. Ninguém tem certeza de nada. Por isso que a certeza ela tem que ser substantificada pela fé. Tá? E aqui também vai dizer que eles ainda vão falar, olha, mas sabe, se acontecer alguma coisa, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fugir a cavalo. Nós vamos montar em cavalos velozes, ó, e vamos fugir. Aí o Senhor vai falar que vai colocar cavalos, os perseguidores serão muito mais velozes do que a ferramenta que você usa. Então, para a gente não subestimar. E vai dizer que 1000 tremerão diante de ameaça de um guerreiro. Diante da ameaça de 5 inimigos, todos fugirão, até todos que sejais deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira sobre uma colina. Então, não adianta a gente pensar nas nossas forças. As nossas forças cairão em contato com 1 ou 5 guerreiros. Então, a nossa confiança realmente e a nossa aliança tem que estar no Senhor. A partir do versículo 18, a gente vai ver a graça e o perdão divino. Porque, veja, o povo de Judá tinha visto a parte do reino do norte, Samaria, ser destruída totalmente. E estavam vivendo aí toda a violência que estava vindo também sobre eles, que o reino da Síria estava ali deferindo contra eles. Então, eles estavam apavorados, né? E aí vem uma palavra de graça
E você vê que a gente fala que a graça está no Novo Testamento, mas tinha graça também na Antiga Aliança, tá? Porque olha só, contudo, Yahvé vai esperar o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar a sua graça. Então o Senhor estava esperando o povo se arrepender e voltar para ele. E mesmo eles fazendo aliança, fazendo com o Egito, mesmo acontecendo tudo isso, o Senhor não vai permitir que eles caiam na mão de Senaqueribe, lá do Império da Assíria, porque vai derrotar todo aquele exército com uma praga à noite. Então aí é o que? A misericórdia, é a graça do Senhor sobre ele. E o versículo 18, bem no finalzinho dele, diz que como são felizes todos os que nele depositam a confiança e a esperança. Então, para nós que depositamos a confiança e a esperança no Senhor, nós somos felizados, nós somos bem-aventurados. A morte para nós não nos assusta, porque a gente sabe que somente uma passagem para o eterno, para nós irmos para o eterno. Né? E ele vai dizer aqui também que no versículo 19, que Deus ouviria o clamor deles e atenderia a eles. Então, bem no finalzinho diz, a voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. Então, na voz do teu clamor, ele vai fazer sentir a graça. Assim que ele ouvir a tua súplica, te responderá. Então, o que uma mãe e um pai de um filho rebelde que não ouve espera desse filho? Que o filho, em algum momento, chegue ao pai e fala, pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu preciso de você. Nossa, é tudo que um pai e uma mãe deseja, que esse filho se abra para ser ajudado e corresponda naquilo que for ajudado, né? E o versículo 20 vai dizer assim, que ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade e da água da aflição, o seu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instruiu. Quer dizer, mesmo que o Senhor está repreendendo ele, mesmo que muitas vezes nós repreendamos os nossos filhos, nós não vamos deixar de esconder a nossa face dele. Nós não vamos deixar de olhar para ele, de instruir ele. Só que tem que haver a disciplina para poder o quê? Crescer. Né? E o 21 diz assim, teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti, este é o caminho, segue-o já. Só que veja, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti. Então muitas vezes o Senhor fala de uma maneira mais sussurro, mais íntimo, e aí a gente muitas vezes não dá atenção, né? Mas comece a prestar atenção nesses sussurros do Senhor, nessa voz que fala atrás do seu ouvido, próximo a você, que Ele está querendo nos levar à graça, a ter essa graça divina de Deus. Continua dizendo que quando então o povo se volta a Ele, então o povo ele vai perceber que ele está fazendo, cultuando, tendo imagens revestidas de pratas e ídolos recobertos de ouro. E o que eles vão fazer? Eles vão lançar fora essas obras imundas. E eles vão falar fora daqui, porque eles viram que aquilo não resolve nada para a vida. E hoje é muito mais do que ídolos. Hoje a gente não precisa ter um ídolo físico, um pedaço de madeira. Não, nós temos muitos ídolos dentro do coração. Muitos desejos no nosso coração, tá? Continua proferindo bênção, dizendo que vai haver chuva para a sementeira, que vai ali proporcionar alimento, que vai ter um gado que pastará em grandes prados, os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem, sal. Então haverá fartura, que sobre os montes e altos e sobre todo outeiro elevado haverá cursos d'água, que é uma riqueza enorme e mananciais ali, principalmente na terra. Então ali vai estar sendo curada as chagas resultante dos golpes do sofrimento. Então nós temos até o versículo 26 essa graça e o perdão divino. Isso significa que o Senhor só está esperando a gente se voltar para Ele. Ele só está esperando o nosso coração se retornar a Ele. Sabe, amados, muitas vezes a gente olha para o Senhor, ora tal, mas existem tantas coisas incrustadas nos nossos corações que nós chamamos crenças nucleares. O que são crenças nucleares? Não são crenças religiosas, tá?
mas são crenças que foram instaladas na primeira e até a adolescência, primeira infância até a adolescência. E depois nós vamos usando o mecanismo de defesa para lidar com a vida. E tudo isso vai fazendo obstáculos no nosso coração de permissão da graça de Deus ser completa em nós, de termos uma vida em abundância. Por isso que a nossa alma, a gente tem que desenvolver a salvação para a nossa alma. Nós temos que nos abrir para curarmos essas crenças nucleares que não nos permite viver uma vida em abundância. E os últimos versículos, a partir do versículo 27, aqui é uma sentença contra a Síria. Então vai falar que o Deus está assim ardendo a sua ira contra a Síria, porque eles estão ali realmente se exaltando, conquistando, menosprezando Judá e ameaçando Judá. Eles vão depois fazer o sítio ali, estado de sítio, vão ali a deixar o povo apavorado. Veja, Deus está permitindo tudo isso, mas Deus está olhando para a Síria. Aqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus vão ter um peso muito grande sobre a vida deles. E fala que o Senhor também, nessa passagem, ele vai fazer sacudir as nações na peneira do extermínio. Essa é uma expressão que quando eles teriam que separar a palha do grão, a casquinha do grão, eles ficavam, o que a gente vê até isso, até no nosso país também, muitas vezes no Nordeste, né? Peneirando peneirando feijão, peneirando alguma coisa, e quando bate o vento, bate as sementes para cima, então aquilo que é palha, tudo vai o que? Se separando. Então o Senhor peneira as nações para se separando aquilo que é mal. Então tudo que for realmente contra o Senhor, também na nossa vida, tudo que for contra os caminhos do Senhor, o Senhor vai peneirar a nossa vida, até que sobre somente ele. É como o ouro. O ouro, para ele ser puro, tem que ser posto no cadinho. É naquele fogo ardente. E conforme vai tendo aquele fogo, as partes impuras vão subindo. E com uma peneira vai tirando aquelas partes impuras. E dessa forma, o ouro vai ficando mais puro. E quando também se faz isso de peneirar um grão, está se deixando ir aquilo que é impuro, as palhas, as coisas que não servem para o consumo, e ficando só o necessário. Então, o Senhor está falando isso, está dando uma advertência à Síria aqui, e dizendo que tudo isso vai acontecer como uma tempestade, como raio, como uma enchente terrível de granizo. E a Síria vai ficar apavorada. Eles perderam seu exército quase por completo à noite e voltaram apavorados para sua terra, porque eles não estavam simplesmente guerreando contra Judá. O Senhor repreende os filhos dele, assim como nós repreendemos nossos filhos. Mas o Senhor, ai daqueles que vão lá machucar os filhos de Deus. O Senhor tem uma severa punição para esses. Então, que nós também tenhamos muito cuidado de levantarmos contra os escolhidos do Senhor, de fazer fofoca, de acusar alguma coisa. Sabe, amados, muitas vezes é melhor a gente levar a ficar com a parte, entre aspas, não adequada, mas não se levantar contra aqueles que um dia o Senhor escolheu. Mesmo que eles se desviaram do caminho, nós devemos nos afastar, porque quem vai tirar eles daquele lugar é o próprio Senhor. E também investigar o nosso coração. Será que nós temos crenças em nós? Nós temos medos? Nós temos várias coisas que nós nem conhecemos direito, que não nos tem permitido viver uma vida plena no Senhor? E aí o Senhor nos chama para nós abrirmos nosso coração e cuidar da nossa alma, para que o nosso espírito seja repleto da vida de Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos
que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.